Olá pessoal, esse produto que a gente traz para vocês aqui hoje é o SR1, né, a família de entrada assim, de roteadores da Nokia. Esse tipo de produto aqui é um produto que a gente tem 3 terabytes de capacidade de conectividade, então a gente consegue colocar, por exemplo, desde 6 portas de 100 GB até 24 portas de 100 GB, tá? E também a gente consegue utilizar outros módulos, que a gente chama de módulos placas MDAs, que você tem diferentes tipos de combinações. Existem placas, por exemplo, MDAs nesse equipamento, onde a gente consegue colocar 6 portas de 400 GB. Então a gente está trazendo aqui o SR1, que ele é o Service Router, e abaixo dele aqui no produto a gente também tem o ESA, ou seja, é um servidor appliance que faz a parte do NAT. Esse módulo ESA, ele consegue ser expansível até 16 módulos, chegando aí numa capacidade de 1.3 tera de NAT. Ele está presente hoje em mais de 1.500 redes ao redor do mundo. Então hoje 50% do tráfego de internet no mundo passa em cima de um tipo de equipamento desse da Nokia. Tá? Então assim, é um produto extremamente confiável, tem tido uma aceitação muito grande. Vou aproveitar e também falar para vocês sobre a parte do chipset desse equipamento, ou seja, você consegue fazer, você já tem o processador e a parte de memória integrada, o que dá essa performance cerca de 3 vezes maior do que a concorrência. Ele também tem a questão de fazer filtragem em camada 7, ou seja, a gente consegue, por ter uma performance muito maior de processamento, a gente consegue entrar lá no payload do arquivo e identificar padrões de ataque. Ou seja, além de fazer peering, CGNAT, a parte de BNG, ele também consegue fazer mitigação de DDoS, ou seja, ele consegue proteger a sua rede. A parte de fãs, né, que são as ventoinhas, aqui elas são individuais e destacáveis, você pode trocar elas sem nenhum problema, né? Caso tenha uma falha de uma fã, você troca somente aquela fã. E é um produto extremamente versátil, tá, pessoal? Então, vamos lá ver a interface então, pessoal? Aqui a gente está com a parte frontal do equipamento, tá? São as 2 unidades. Aqui a gente tem o módulo ESA, que é o módulo da parte de CGNAT, que ele pode ser expansível através das portas de 100 GB que a gente tem aqui, fazendo até 13 unidades e chegando em 1.3 terabytes de capacidade de NAT. E aqui a gente tem as interfaces que a gente chama de placas MDAs, tá? Então, cada placa MDA aqui a gente tem 2 tipos de configuração, né? Assim, pensando na portas de 100 GB, tá? A gente tem a configuração com 6 portas de 100 GB e a configuração com 12 portas de 100 GB, tá? Aqui do lado você tem um espelho, então você tem mais 12 portas de 100 GB, totalizando 24 portas. Então o equipamento hoje, ele é composto aí por, vamos dizer assim, 3 bundles. A gente tem um bundle que a gente chama de Small, que é onde vem com uma placa MDA de 6 portas de 100 GB, para você começar no seu provedor. Depois você tem a opção Medium, que a gente fala intermediária, onde a gente tem uma placa de 12, né, e aqui vem a tampa cega, e a interface que é com o Large, que a gente chama, ou o de maior capacidade, que vem com as 2 placas de 100 GB, as 2 placas de 12 portas de 100 GB que nem está aqui na interface para vocês observarem. Aqui também você tem a parte de conectividade Bluetooth, né, para você fazer conexão com o equipamento. Aqui são as portas de 100 GB. Lembrando que os módulos MDAs, que eu comentei anteriormente, pessoal, a gente consegue aí também colocar uma placa MDA que tem até 6 interfaces de 400 GB, né? Outra coisa interessante a gente falar desse produto é que ele suporta uma configuração chamada Breakout. O que é o Breakout? Em vez de a gente colocar várias portas aqui de 10 GB, por exemplo, e a gente tem um equipamento muito maior, a gente optou, na verdade, por pegar essa porta de 100 GB e a gente coloca um dispositivo QSFP, né, que ele faz a funcionalidade de breakout, ou seja, eu pego uma porta de 100 GB e consigo abrir ela em 10 portas de 10 GB, tá? Então essa é a funcionalidade de breakout. Pode ser na configuração de 10 portas de 10 GB, como também pode ser em 4 portas de 10 GB com distâncias maiores, aí, tá? De 10 km, por exemplo. Outra coisa bacana de falar da solução SR1, pessoal, é que essas portas você pode conectar então através também de um satélite. O que é um satélite, né? É basicamente como se fosse um switch onde você tem as interfaces de portas Fast Ethernet, pode ser elétrica, pode ser também Gigabit Ethernet elétrica, ou também interface de 1 e 10 GB ótica, tá? E também interfaces aí de 100 GB, não tem problema nenhum. Então a gente consegue, a partir dessa porta, abrir aí com os satélites que a gente fala, o equipamento ele vai reconhecer no boot com uma única coisa, uma única estrutura, né? Então o módulo ESA, os satélites, né? Hoje, a maior parte das operadoras ele acabam utilizando, por exemplo, um SR1, por exemplo, um SR7, que é outra família um pouco maior do que esse, e ele coloca isso num ponto centralizado e ele leva esses satélites até através de uma rede DWDM, e a partir dessa rede DWDM, que tem que ser transparente, ele consegue daí abrir uma porta de 100 GB, por exemplo, em outras portas para atender aquele POP, ligar uma OLT, por exemplo, tá?
Então aqui a gente tem a interface, a gente também tem a interface de entrada dos cartões de memória, onde tem o sistema RCR-OS. Ele é um equipamento que tem apenas 2 rack units, como eu disse para vocês, mais o módulo ESA aqui, que é um servidor. Uma outra coisa que é interessante falar para vocês é que é tudo Nokia, tá, pessoal? Então quando a gente faz aí o suporte do equipamento, esse suporte ele é prestado tanto para o SR1 quanto para o módulo ESA, né? Ele é tudo Nokia. Então evita de você ter o problema de ter, por exemplo, um servidor de outro fabricante e você tem esse impasse aí, né, da questão do suporte. Então tudo Nokia, tudo de excelente qualidade. Vocês podem ver pelo acabamento, pela estrutura, pelos tipos de conexões, né? É um produto extremamente robusto e preparado aí para as demandas futuras do seu ISP, tá? Então essa é a interface dele frontal, com as placas MDAs, com o módulo ESA, 3 rack units, aí um consumo, se eu não me engano, desse módulo aqui do SR1, a gente está falando de 400 watts de consumo apenas. Esse produto hoje a gente está falando aí então que ele tem provavelmente 1/3 do consumo dos outros vendors no mercado, então a gente tem que estar sempre muito atento aí na parte de consumo energético também no nosso data center, isso é muito importante, e também otimização de espaço no rack, tá? Então é isso, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora na parte de trás do produto? Então aqui, pessoal, a gente tem a parte traseira, né, dos equipamentos. Então a gente tem aqui a linha do SR1, parte traseira, onde tem as fontes de alimentação. Nesse caso é um produto de alimentação AC. Importante dizer que o chassi ele é específico do tipo de alimentação, então somente alimentação AC, a gente não consegue combinar fontes diferentes, tá, por uma questão de segurança. Aqui a gente tem as fãs também, que são as entradas, né, os módulos para cada uma das fãs, são individuais. Caso você tenha algum problema em alguma das ventoinhas, simplesmente destacar esse módulo e adicionar o outro módulo, tá? Então muito simples a parte operacional. E aqui embaixo a gente tem o nosso módulo ESA, né, com as interfaces de comunicação. Ele é um servidor, então você tem aqui a interface VGA para você ligar um computador, né, um monitor. Você também tem aqui as portas de 100 GB para poder ligar com as entradas de 100 GB do SR1 e ele reconhecer o módulo ESA como uma parte já única, né, no sistema operacional, ou seja, ele basicamente só funciona com o SR1, tá? Ele não funciona separadamente. Então, uma vez que você conectou o SR1 lá na frente com a porta de 100 GB, ele vai fazer o boot, né, desse módulo ESA junto com o SR1 e adicionar as funcionalidades de CGNAT. E aqui a gente tem a alimentação, né, desse módulo também, ele vem casado, vamos dizer assim, com a parte de alimentação, né, então a gente vende o AC junto com o AC, tá? Então esse caso aqui ele também é 110/220 bivolt, tá, pessoal? E aqui a parte de ventoinha para refrigeração da alimentação, né? Então essa é a parte traseira, né, a parte de trás aí do equipamento, tanto do SR1 quanto do ESA. Esse aqui então é a família SR1 da Nokia. A gente vai deixar na descrição desse vídeo mais informações sobre essa linha de produtos com o datasheet desse produto para vocês tirarem dúvidas. Gostaria de agradecer, muito obrigado e até a próxima.